ferramenta que vamos trabalhar hoje trata-se da janela de Johari. Esta ferramenta surgiu em 1955 por autoria de dois psicólogos norte-americanos chamados Joseph Luft e Henry Ingham, em Chicago, nos Estados Unidos. O nome da ferramenta, Johari, se dá pela junção de Jo de Joseph e Hari de Harrington, que também tem o apelido de Harry. Serve para compreendermos graficamente como acontecem as relações interpessoais, as trocas de conhecimento e comunicação dentro de um determinado grupo. Sua estrutura física se assemelha à ideia de uma janela. Assim como na análise SWOT, nós temos aqui também 4 quadrantes, onde cada um nos trará uma reflexão, neste caso, sobre os 4 eus: eu público, eu cego, eu oculto e eu desconhecido. Cada quadrante é como se fosse uma vidraça de uma janela. Para realizar esta análise, você deve buscar o feedback de pessoas que convivem com você, para te auxiliar na construção das respostas para cada vidraça. Na primeira vidraça, questionamos qual a visão que as pessoas têm sobre nós. Quais são as primeiras imagens ou impressões que transmito? Se você pudesse me definir em uma palavra, qual seria? Esse daqui é o seu eu público. Imagem que todos veem sobre você e você também a percebe. É a sua janela mais transparente. Na segunda vidraça, nós buscamos obter feedbacks que geralmente não gostamos de ouvir ou não acreditamos. Você vai registrar aqui aquelas características apontadas pelo outro, porém que geralmente você discorda. Este é o seu eu cego. Características e opiniões que o outro vê sobre você, mas que você mesmo dificilmente percebe. É uma janela embaçada para você olhar por ela, mas pode ser bem transparente para quem te vê através dela. Importante ressaltar que nesse momento não cabem explicações ou justificativas do porquê que o outro percebe isso sobre você. Não é esse o intuito dessa ferramenta. Limite-se apenas a registrar o feedback que lhe é oferecido neste momento. Na terceira janela, não precisamos do feedback do outro. Nessa aqui, nós vamos registrar as características que somente nós conhecemos sobre nós mesmos, sejam elas fragilidades ou potencialidades ainda não demonstradas com facilidade aos demais. Geralmente, só quem te conhece muito a fundo pode perceber essas características. Esse daqui é o seu eu oculto. Uma janela totalmente embaçada para quem te observa de fora. Por exemplo, você pode ser uma pessoa que se considera comunicativa, as pessoas te acham comunicativa, mas dentro do seu eu oculto, somente você sabe a dificuldade que você tem, a luta que é cada vez que você precisa se expor e demonstrar estas características comunicativas que as pessoas pensam que você tem naturalmente. Então, o seu eu oculto geralmente são características que você lida com um pouquinho de dificuldade ali para realizá-las. O eu desconhecido é a vidraça mais complexa. Nesta você deve registrar aqueles feedbacks que você nunca parou para refletir sobre. São questões que você não sabe como você reagiria, porque até o momento ainda não foi posto à prova. Esse daqui é o seu eu desconhecido. É uma imagem que ainda não tenha sido percebida pelo outro e nem por você mesmo. É preciso maior reflexão para buscar pensar em potencialidades negativas ou positivas não exploradas. Essa janela é embaçada para ambos os lados. Aqui nós podemos ver um exemplo. No meu eu público, eu posso ser uma pessoa comunicativa. No meu eu cego, posso ter ali uma imagem transmitida como uma pessoa arrogante, uma pessoa que se acha rainha da cocada preta. No meu eu oculto, na verdade, eu posso ser uma pessoa super tímida, como eu dei o exemplo, e fazer um esforço enorme para me comunicar. E no meu eu desconhecido, de repente, dentro desta análise, eu posso parar para refletir e perceber que eu sou uma pessoa que acaba precisando muito da aprovação dos outros constantemente sobre as minhas atitudes. Por exemplo, quando eu falo, de repente eu olho para uma determinada pessoa que está ali no grupo, percebendo se ela concorda com a minha fala, ou caso ela discorde, na mesma hora eu faço alguma alteração no meu discurso. Muitas vezes a gente tem atitudes como essa e não percebe.
Então, quando você consegue, dentro dessa ferramenta, observar atitudes que até o momento você não tinha percebido e não tinha parado para observar, aqui a gente encontra características, geralmente, do eu desconhecido. Geralmente, nós temos a tendência a expressar no eu público coisas boas e no eu cego, coisas ruins, pois nos convém. O eu oculto, geralmente, é equilibrado e o eu desconhecido, algumas vezes, apresenta, na sua maioria, pontos negativos. É muito tendencioso de nossa parte mostrar que os nossos segredos são bons e ruins e que o nosso lado desconhecido é ruim. Afinal, o bom já se conhece e é muito bom. Isso é tendencioso, bem tendencioso de nossa parte. Nesta ferramenta, nós podemos observar graficamente as características que são conhecidas por nós, as características que são desconhecidas por nós, as características que são conhecidas pelos outros e as características que são desconhecidas pelos outros. Quando você reflete sobre a imagem que o outro tem ou faz de você, você tem a chance de repensar estratégias para que a sua janela seja mais transparente possível. Ao observar graficamente esta ferramenta, você pode ver em quais características precisa investir mais tempo e técnicas para transformá-las e assim alcançar maior sucesso no relacionamento interpessoal. E agora, bora para a prática! Você deve então escolher um amigo ou alguém que, em comparação aos outros colegas da turma, te conheça melhor. Pode pensar em alguém com quem gostou de trabalhar em uma outra tarefa, etc. Trace então a sua janela e os 4 eus. Após, consulte o seu colega e registre as opiniões dele sobre o seu eu público, eu cego e o eu desconhecido. O eu oculto, você mesmo vai conseguir fazer com as suas próprias reflexões. Para cada vidraça, tente atribuir ao menos 3 características. Aproveite e auxilie o seu colega com a janela dele também. Ao trabalhar juntos, podemos pensar em coisas que jamais pensaríamos sozinhos. Aproveitem e bom trabalho!